Olá amigos, aqui é Eduardo Nogueira e eu estava meditando esses dias como Deus usa momentos assim diferentes, assim, de uma maneira bem especial para ensinar a gente a respeito das coisas, e estava meditando sobre a essência da salvação. E interessante que esse assunto começou porque um outro dia aqui em casa meus filhos perguntaram sobre o significado da palavra essência, que pode até parecer simples, de definir, mas quando eles perguntaram isso, eu pensei logo em uma aula que eu tive muito tempo atrás, e era discutido nessa aula sobre o que seria filosoficamente a essência das coisas. E eu lembro que esse conhecimento me marcou naquela época, eu achei muito interessante assim. Essência é aquilo que, se for retirado, a coisa deixa de ser. Então o professor deu diversos exemplos naquela aula, O que seria a essência de uma mesa, ou a essência de uma cadeira, e passou para a gente, os alunos, para ficarmos discutindo, sobre se seria o número de pernas de uma mesa ou de uma cadeira, que é definir o que era a mesa ou cadeira, ou se a cadeira precisava ter um encosto, não precisava. Eu sei que ao final do estudo, desse estudo de classe, nós concluímos juntos que a essência tinha uma relação direta com a função das coisas. Então, toda superfície que pudéssemos colocar e distribuir objetos sobre ela, poderia ser, em essência, usada como uma mesa. Assim também como toda superfície que pudéssemos nos sentar, poderia também, em essência, ser usada como cadeira. Então, a essência de uma mesa ou cadeira era esta superfície, onde você poderia colocar coisas ou poderia se sentar. E aí não importaria se tivesse 4 pernas, 6, 2, nenhuma perna, ainda poderia ser considerado uma mesa, bastando ter essa essência, que seria essa superfície para distribuir objetos em cima. Porém, se a gente tira essa superfície, o objeto poderia ser muito parecido com mesa, mas já não mais seria uma. Não teria mais a função de uma mesa. E foi interessante porque esse conceito de essência, ao longo da vida, tem me ajudado a compreender muitas outras coisas, muitas ideias também. E tem me ajudado a buscar identificar o que é essencial de fato ou apenas acessório nas coisas. Então, como cristão, o conceito de essência também tem sido uma ferramenta muito boa, muito importante para ter discernimento sobre o que me é apresentado, Tem muitas doutrinas, muitos movimentos, outras realizações humanas que chegam ao nosso conhecimento, e esse conceito de essência, ele nos ajuda a entender ou a tentar discernir. E como Paulo falou nas recomendações finais aos Tessalonicenses, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Em outras versões, as palavras usadas são julgai ou examinai todas as coisas e retém o que é bom. Então, assim, a gente tem essa capacidade de examinar as coisas, de verificar mesmo a respeito delas e entender o que seria bom para a gente manter, bom para a gente absorver, e o que realmente não seria interessante. Agora, claro, as coisas espirituais, elas são discernidas, compreendidas espiritualmente. E para a gente compreender verdadeiramente a graça de Deus, isso nos é ensinado pelo próprio Espírito Santo. Não é uma questão de mente, é uma questão do Espírito Santo tocando em nosso espírito para a gente entender e discernir as coisas espirituais. E assim, em relação à salvação, à conversão de alguém a Cristo, isso aí tudo, principalmente, é uma obra do Espírito Santo. Porque não são palavras sábias, palavras lógicas, argumentos lógicos muito bem fundamentados, muito bem trabalhados, sofisticados, que convencem alguém sobre o pecado, ou sobre a justiça de Deus ou o juízo divino. Em minha caminhada, quando era mais jovem, olha como eu fiquei frustrado em lutar para convencer algumas pessoas intelectualmente a respeito de Cristo e do caminho da salvação. Porque nessa época eu não tinha muita maturidade, e eu tentava demonstrar evidências, A mais B igual a C, construía toda aquela argumentação lógica, apologética, fundamentada, colocava fontes além da Bíblia, como achados arqueológicos, textos de historiadores da época, mas nada adiantava. A pessoa simplesmente não entendia, não aceitava. Muitos anos depois, foi que finalmente eu mesmo pude abrir meu coração para o ensinamento do Senhor. E a conversão é um milagre. E este é operado pelo Espírito de Deus, que dá o dom da fé, por meio do qual vem a salvação pela graça de Deus. É um milagre, é algo espiritual. Não é um resultado intelectual, um resultado do nosso intelecto ou raciocínios assim elaborados. Por isso que a gente entende quando a gente vê pessoas se converterem, assim, se entregarem a Jesus,
com palavras muito simples, né? Sem aqueles argumentos, aquelas sabedorias, ou então apenas um louvor, toca o coração daquela pessoa, e naquele momento, para aquela pessoa, é como se o céu se abrisse e o amor de Deus inundasse o seu ser de forma irresistível e poderosa. Isso é o toque do Espírito Santo em suas vidas. Então não vem de sabedorias humanas, não vem de argumentações, é um verdadeiro milagre, um toque de Deus na vida da pessoa, que faz com que ela compreenda o amor do Senhor na sua vida. Então sabemos pela Bíblia que a salvação é dada pela graça de Deus, né? É o amor e o favor de Deus para a gente. E por meio da fé ela nos é dada. E como é que a gente recebe essa fé? A fé, ela vem através do ouvir a palavra de Deus. E essa mensagem de salvação, de novidade de vida, as boas notícias, as boas novas, que é o significado do Evangelho, elas são transmitidas de mais diversos meios, né? Por todos aqueles que cumprem o que Jesus determinou. A gente ir por toda parte, anunciando essas boas notícias de Deus para a humanidade, acolhendo pessoas, ensinando as pessoas e ajudando-as nessa caminhada de santificação, nessa caminhada com Cristo. Então é algo que deveria ser simples, mas a gente, né, enquanto seres humanos, por motivos variados, a gente gosta de complicar as coisas, problematizar as coisas. E quanto ao assunto de salvação, não podia ser diferente. Às vezes são tantas ideias, tantos passos, tantas doutrinas para isso, para aquilo, que mais atrapalha a pessoa de entender ou do que ajuda a pessoa a chegar lá. A complicação pode passar a ser tão confusa que entra em outra advertência que Paulo deu em Tessalonicenses também. Não apagueis o espírito, lá no verso 19. Na tradução na linguagem de hoje, esse versículo fica bem claro assim. Não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Com nossas ações e palavras a gente pode estar marcando gol contra. Por mais que a nossa intenção seja boa, seja santa, seja pura, a gente pode estar simplesmente atrapalhando mais do que ajudando. Qual é a grande questão? É a gente não se perder no que é acessório, né, e ficar com a essência. As outras coisas que a gente poderia enquadrar como acessório, tem algumas que são bastante importantes, que terão seu próprio tempo para ser vista, para ser estudada, né? Tem importância na caminhada pessoal de fé e santificação, aprofundar os conhecimentos sobre Deus, sobre a criação. Outros acessórios também ajudam a entender mais sobre aquela comunidade cristã, aquela igreja cristã que você está se achegando, né? Ele tem a sua importância. Mas esses acessórios não podem e nem devem substituir de forma alguma a essência da salvação, como a mensagem dessas boas novas, dessas boas notícias, né? Então, qual seria essa essência da salvação? A resposta tem uma palavra só. A essência da salvação é Jesus. É um resumo de toda a Bíblia e o porquê dela ter sido escrita. A própria pessoa de Jesus é a nossa salvação. O seu sangue derramado em sacrifício por nós na cruz do Calvário é a nossa salvação. Sua ressurreição é a nossa salvação. O próprio significado do nome de Jesus é salvação de Deus. Então, Jesus Cristo é a essência da nossa salvação. Mas aí, eu lembro que quando era criança, eu fiz uma pergunta muito sincera, e que nós fazemos quando nós escutamos isso pelas primeiras vezes. Sim, mas Jesus nos salva. Entendi. Mas nós precisamos ser salvos de quê? Por quê? Como é isso de salvação? O que é que está ameaçando a gente? O que é que a gente precisa ser salvo? Então, assim, eu quando criança me fazia essas perguntas, eu acho que não sou eu que fazia isso. Muitas vezes essa pergunta toca nos nossos corações, não é? E passaram muitos anos até que eu pudesse entender tanto a pergunta como a resposta. Então eu me lembro assim, quando eu era adolescente e na igreja que eu frequentava tinha umas ações evangelísticas que a gente saía às vezes distribuindo folhetos com mensagens bíblicas para as pessoas nas praças, nas ruas. E tem um folheto que eu nunca me esqueci, que é um dos que eu mais gostei, talvez o que eu mais gostei de todos até hoje, é um que tinha por título: Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Então, assim, esse folheto era muito interessante porque ele, em poucas palavras, baseado na Bíblia, claro, o autor, que era o Dr. Bill Bright, depois eu fui pesquisar um pouquinho, em 1965, iniciou um movimento de estudantes e profissionais, né, para Cristo, grande evangelista, mas esse autor expôs naquelas poucas palavras a essência da condição humana e o plano de Deus para a nossa salvação, e isso ficava muito claro, até para uma criança, né, que faz aquela perguntinha como eu coloquei há pouco tempo. E o que é que ele falava nesse folheto, né? O que é que eram essas 4 leis? Ele primeiro dizia o seguinte, que assim como as leis naturais determinam como funciona o universo, Deus também tinha criado leis espirituais para o homem se relacionar com ele. Então qual era a primeira lei? Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Então assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, né, não morra, não tenha vida eterna.
que está lá em João 3,16, né? E Jesus ele veio para dar a vida abundante para nós, né? Vida em abundância, uma vida com propósito, vida completa. Mas a maioria das pessoas não está experimentando essa vida abundante. Por quê? Entra a segunda lei. O homem é pecador e está separado de Deus. Por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Então na palavra de Deus está dizendo que todos pecaram. E por isso eles estão afastados de Deus. O homem foi criado para ter esse relacionamento perfeito com Deus, mas teve a sua desobediência, rebeldia, escolheu seguir seus próprios caminhos, e aí esse relacionamento com Deus se desfez. E esse estado de independência de Deus, que é característico de uma atitude de rebelião ou mesmo indiferença em relação a Deus, é evidência do que a Bíblia chama de pecado, né? E o salário do pecado é a morte, que é a própria separação espiritual de Deus. Como Deus é santo e o homem é pecador, existe esse abismo enorme entre os dois. Não adianta o homem procurar, através dos seus próprios esforços, se religar, que é o sentido de religião, se religar a Deus, fazendo boas obras, seguindo uma vida reta, com boas filosofias de vida, seguindo uma religião. Não adianta isso porque Deus é santo e o homem é pecador. E a única resposta para esse problema da separação é o que está contido na terceira lei. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Então o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai senão por mim. Ele é o único caminho. E Cristo ele morreu por nós em nosso lugar, substituindo a gente, pagar essa pena da morte, do pecado, e ressuscitou dentre os mortos. Deus tomou a iniciativa de nos conectar, se conectar com a gente novamente, Ele vindo atrás de nós, passando por cima desse abismo que nos separa do Pai, que separa do Senhor, através de Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. Mas ainda que a gente conheça essas três leis, isso não é o suficiente para a gente ter essa vida abundante. Porque o que é que precisa? Aí é a quarta lei. Precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Aqueles que recebem, aqueles que creem em Cristo, eles têm o direito de se tornarem filhos de Deus. É como está lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E a gente recebe a Cristo pela fé. É a graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido, um favor que não merecemos. É um presente de Deus, essa fé que a gente tem para a nossa salvação. Então a salvação não é resultado de esforços. Ninguém pode ficar se vangloriando, como diz na palavra, se orgulhando, de ter a salvação, porque a salvação é um presente de Deus, que vem mediante a fé. E Jesus ele bate a porta do nosso coração. Se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, ele entra no nosso coração. Estaremos em comunhão. E receber a Cristo, o que é que significa? Significa arrependimento. Você deixa de confiar na sua própria capacidade de se salvar. Eu vou conseguir, eu vou ser santo, vou ser bom, vou ser isso, aquilo, vou fazer muitas boas obras. A gente deixa de confiar nisso e passa a crer que Cristo é o único que pode perdoar nossos pecados. E essa crença em Cristo implica mudança de vida. Isso significa conversão. A conversão é você estar indo por um caminho e você converte a outro caminho, vai para outro caminho, vai para um caminho diferente. E você apenas saber que Jesus Cristo é Filho de Deus e morreu por nosso pecado não é o suficiente. É necessário receber a Cristo pela fé. E isso é uma decisão pessoal. Você decidir receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esses pontos que foram abordados nessas que ele chamou das 4 leis, é a essência desse conhecimento, sobre a condição humana e a salvação que Deus nos proporciona. Ao final desse folheto, ele ainda tinha uma oração que a pessoa, se quisesse, poderia fazer, se após ler o folheto estivesse tomando essa decisão pessoal de aceitar a salvação de Deus através de Jesus Cristo, tendo-o como seu Senhor e seu Salvador. Então, neste momento, eu também gostaria de dar essa oportunidade a você que, após ouvir essa mensagem, está sentindo o amor de Deus no seu coração, sentindo esse toque do Espírito Santo e realmente estiver tomando essa decisão pessoal de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para você fazer isso, basta falar uma simples oração, conversar com Deus. Oração é conversar com Deus. Então, se você quiser, eu posso te sugerir uma oração, você podia repetir comigo agora, em voz audível. É uma oração para receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Oremos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso de Ti. Eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos e recebê-lo como único Senhor e Salvador. Eu Te agradeço por ter morrido na cruz em meu lugar para me salvar da destruição e do pecado. Eu confesso que Você, Jesus Cristo, é o Senhor e creio em meu coração que Deus o ressuscitou dos mortos.
muda a minha vida e os meus caminhos e faça de mim a pessoa que você deseja que eu seja. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade no coração, creia que o Senhor te ouviu e que a partir de agora comece uma nova caminhada na sua vida, uma nova criação de Deus que você se tornou e que você pode chamá-lo de Pai. Então, converse com Deus por meio da oração, falando com Ele, estude a sua palavra, leia a Bíblia, de preferência todos os dias, e procure uma comunidade, uma igreja cristã próxima de onde você está. Você pode pedir ao Senhor para Ele te guiar até um local bom, um local onde a palavra de Deus seja ensinada verdadeiramente, com sinceridade. E lembre-se, mantenha-se firme na essência que é Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe mais e mais a cada dia.